O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical, no primeiro trimestre do ano de 2018, para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre a lição está na Epístola aos Hebreus, ou Carta aos Hebreus. No presente momento, a nossa lição é a de número 11, com o título Exortação à Paciência e Santidade, envolvendo todo o capítulo 12 de Hebreus, do verso 1 até o verso 29. O nosso texto áureo foi retirado do texto em Hebreus 12, no verso 14. Texto esse que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está previsto para os 3 primeiros versos. E nós estaremos fazendo essa leitura oportunamente em um dos tópicos do nosso desenvolvimento. Na sequência, vejamos o esboço proposto para esta lição, que além da introdução envolve os 3 tópicos segundo o nosso padrão: Jesus, autor e consumador da fé, neste capítulo 12 de Hebreus, os 3 primeiros versos. Depois, o amor de Deus revelado nas provações, é o segundo tópico, do verso 4 ao verso 11. E finalmente, terceiro tópico, vivendo em santidade. Hebreus capítulo 12, do verso 12 até o final, o verso 29, e concluindo o nosso estudo. Passando assim em frente, observemos nossa introdução. O assunto que nós temos tratado anteriormente tem sido sobre a fé. A lição já de número 9 tratou algo sobre a fé, em especial no final do assunto da lição 9, encaminhando já, entrando para a lição 10, que foi sobre a fé. E ainda dentro desse propósito, ou desse tema fé, entramos também no capítulo 11, só que agora com as partes exortativas, conforme o título da lição: exortação à paciência e santidade. Nós temos
este texto queremos estar colocando como introdução, retirado do nosso material de classe. O capítulo 11 de Hebreus traz exortações e orientações aos crentes sobre como perseverar na fé e na doutrina, como disciplina, amor e santidade. O objetivo desta aula é mostrar que a vida cristã é parecida com uma maratona, além de salientar que o pecado é um mal que deve ser extirpado completamente da vida do cristão, bem como alertar que o embaraço certamente prejudica o desempenho na carreira da fé. E ainda reconhecer que a vida de santificação é a vontade de Deus para todos os cristãos. Observemos que, na sequência do que o autor tem desenvolvido, o capítulo 11 deu vários exemplos na vida de vários personagens bíblicos, iniciando em Abel, mostrando que eles venceram pela fé. E o capítulo 12 é a aplicação deste capítulo 11 de Hebreus. Justamente, se tantos venceram, e nós também podemos vencer. É somente guardar a mesma fé e ter a perseverança que aqueles anteriores tiveram, justamente por terem guardado a fé. Guardaram a fé, aí viram o invisível e tiveram, vamos dizer assim, a certeza do que viria, o que eram promessas de Deus, promessas essas que nós também temos. É só guardar a fé e nós venceremos. Mas nesse texto, além dessa colocação, os alertas para nós não esmorecermos nessa caminhada. Assim, vamos passar já ao primeiro tópico da nossa lição: Jesus, autor e consumador da fé. Para este assunto estaremos discorrendo em torno dos versos 1, 2 e 3, que também é a nossa leitura bíblica em classe, e que leio agora neste momento. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Observem que neste texto, dando início ao nosso primeiro tópico, nessa nossa lição, Jesus, autor e consumador da fé, é colocado a lembrança do que estudamos anteriormente, naquelas muitas testemunhas, personagens diversos, que tiveram sim, conforme o texto, a sua vista fixa em Jesus, na promessa de Deus, e venceram. Ainda que tiveram muitas adversidades, como Jesus mesmo teve, mas foi perseverante até a terrível morte de cruz. Numa exposição dentro da nossa lição, nosso material de classe traz algo que nós temos resumido neste texto. Continua a exortação à perseverança à fé. Para isso, deveriam observar o exemplo de homens e mulheres que alcançaram o testemunho de Deus, anteriormente descritos como uma tão grande nuvem de testemunhas.
Neste contexto, ele compara a caminhada cristã a uma corrida de longa distância, isto é, uma maratona. Outros crentes terminaram a sua parte na corrida. Nesta jornada é necessário deixar todo o embaraço e o pecado, ou seja, os atletas, digamos assim, cristãos, devem remover de suas vidas todos os obstáculos que possam prejudicar o desempenho. O escritor ainda enfatiza que a corrida deve ser realizada com paciência e perseverança. A tendência é que alguns desfaleçam ao longo do caminho, mas é para o cristão percorrer a tarefa estabelecida, tendo em vista o prêmio da soberana vocação. Ele não deve se distrair, mas manter os olhos fixos no exemplo perfeito, Jesus, autor e consumador da fé. Observemos, pois, nesta colocação, que o texto em si já tem trazido este assunto, mas consideremos um particular. Eles venceram, nós podemos também vencer. Eles tiveram a promessa e fixaram-se nessa promessa. Nós temos promessas e consideremos muito mais claras hoje do que para eles no passado. Portanto, temos, vamos dizer assim, muito mais argumentos para nos firmarmos melhor na fé, mais até, perdoe a comparação, do que eles, por tudo que já temos de experiência, do que eles passaram, outros também passaram, e através do tempo, muita gente, muitos testemunhos para nós. A colocação do escritor é maratona, é corrida, que nós temos que vencer, é sair, caminhar, ir em frente e chegar no objetivo. Interessante que Paulo chegou a colocar coisas assim também, como que essa disputa, só que no mundo, se há uma disputa, é que leva o prêmio. Mesmo assim, o prêmio é tão transitório, porque é só por um ano, ou por um semestre, ou por um mês, ou por um dia. Perde-se facilmente. Enquanto que na maratona da fé, todos que chegarem ao final receberão o prêmio, e que prêmio maravilhoso, grandioso. Por isso precisamos ter em conta estas colocações, observando que embaraços vão aparecer, mas que não sejam embaraços colocados por nós mesmos, que poderíamos estar colocando assim, desta forma, pessoas que, tendo uma missão de Deus, se distraem com outras coisas nessa caminhada. Que poderíamos dizer, pessoas, perdoe, não estou falando, citando ninguém, mas colocando, pessoas que já têm um trabalho, já têm um salário suficiente e digno para a sua sobrevivência, e às vezes ficam ávidos por mais coisas e trabalham em outros períodos, esquecendo de dar importância à vida espiritual, ou estar congregando com os irmãos. Isso é um prejuízo. É necessário? Lamentamos, mas não é necessário? Então é um embaraço que nós estamos muitas vezes colocando para nós mesmos. Ou outros que estão estudando, ou já formaram, ou têm já o curso necessário para a sua profissão, e ficam ainda procurando outros cursos, mais cursos e tantos diplomas, em vez de aplicar-se naquilo que é a sua profissão, lembrando deixar o tempo adequado para buscar a Deus e as coisas da fé. Por isso que Paulo disse: se já ressuscitaste com Cristo, pensai, olhai para as coisas que estão em cima. E se nós distrairmos, é embaraço para a nossa caminhada. Muito bem, observando que Jesus, mais do que qualquer um de nós, teve razões bastante para desistir dessa carreira. Primeiro, porque ele era unigênito do Pai, não precisava de nada para ter uma promessa, alguma coisa depois. Ele é o Senhor, por ele foi criado todas as coisas.
ou foram criadas todas as coisas, e por ele subsiste. Se for ver, ele estava trabalhando pelos homens, homens que lhe eram adversários, ainda que recebendo bens, curas, ensinamentos, conselhos. E Jesus desistiu? Jesus não desistiu em momento algum, não se deixou levar por isso, estava fixo naquilo que estava proposto. Se lembrarmos de Isaías 53, diz que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então Jesus não ficou preso nos obstáculos, nas adversidades, coisa alguma. Na verdade, ele se desviou dos obstáculos, foi firme no objetivo dado pelo Pai. Mas observem bem, Jesus caminhando, fazendo aquilo que tinha que fazer e nada mais, contemplando primeiro a vontade do Pai, segundo, tendo amado os seus, os poucos que lhe eram fiéis, amou-os até ao fim. Então essa é a proposta que temos neste texto, lembrando que versículos bíblicos, trechos bíblicos, temos bastante que falam nesse particular. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, podemos citar: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então essas coisas da vida cotidiana nos ensinam a esforçar, se abster de algumas coisas por um propósito maior que está proposto. Mas também em Filipenses 1:29, Paulo deixa esse conselho, ou esta colocação: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então temos exemplo bastante. Paulo citava Jesus, citava a si próprio, e o autor de Hebreus cita então aquela nuvem de testemunhas. Mais um verso em 2 Timóteo capítulo 2, do verso 1 até o verso 5, tal qual um militar enganjado em uma tarefa, alistado para a luta. Aqui diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Observem essas colocações que aqui estão feitas para nós. E interessante Paulo falando assim que Timóteo tinha que se esforçar nesta trajetória e já preparar o próximo, alguém idôneo para continuar a carreira. Aí já aparece aquela outra maratona em que cada um percorre o quanto consegue percorrer, correndo com velocidade, entrega o bastão ao próximo, que deve também disparar, e assim uma sequência para aqueles a quem nós teremos como substitutos em alguma atividade da igreja ou na pregação do evangelho, cada um passando para o outro as experiências e animando-os para depois correrem também a sua etapa. Uns terminam e outros tomam lugar, e assim a obra de Deus continua. A igreja triunfante, os vencedores da sua etapa, e depois a igreja militante, os que vão assumir a próxima parte, o próximo período, a próxima geração nas coisas de Deus.
É o que foi colocado aqui. Mas lembrando, militar legitimamente. Nós temos Joabe, ou general corajoso, valente, Joabe, general de Davi, mas não militava legitimamente. Chegou no final da carreira, não foi vencedor. O que fez mais para si do que para o propósito de Deus. Perdeu alguma coisa que pudesse ter de crédito num palavreado humano somente. Militar, viver, continuar a vida cristã legitimamente. Muito bem, continuando, passando um segundo parágrafo na nossa lição, ainda no tópico 1, Jesus, autor e consumador da fé. Este verso 3, ao qual nós voltamos, destaca o fato de que Jesus não somente suportou as dificuldades, mas também foi rejeitado exatamente por causa da obra em benefício do homem. Nunca fez mal algum, nunca pecou, assim mesmo foi rejeitado. E essa rejeição não o fez pecar ou abandonar sua perseverança em obedecer a Deus. Se os leitores considerassem o exemplo de Cristo, eles jamais iriam desfalecer e abandonar a caminhada proposta por Cristo. Quanta coisa pode embaraçar, quanta coisa pode trazer problemas na caminhada. Se nós pudermos lembrar um pouco, Davi, no tempo que estava fugitivo de Saul, ele estava protegendo o rebanho e a lavoura de Nabal. E chegou um tempo da comemoração da colheita. Davi achou que ia ser bem recebido, porque protegeu e etc., todo o bem daquele homem. Mas houve uma recusa, uma zombaria sobre Davi por parte dele. E Davi se irou, pegou as armas com seus seguidores e partiu para destruir Nabal e tudo mais. Mas aí houve uma mulher sábia que correu na frente e apaziguou a Davi, dizendo: não, senhor, não faça isso, porque depois o senhor será grande em Israel, e isso que o senhor está querendo fazer vai ser uma mancha na sua história. E Davi aí caiu em si e recuou. Ou seja, militou legitimamente, ou seja, estava prestes a, dentro da sua carreira, fazer algo ilícito, impróprio, que seria indigno, mas foi desviado. Portanto, nós devemos vigiar ou atentar para os socorros de Deus, os alertas de Deus, para nós não cairmos nisso mesmo. Mas Jesus foi vencedor em tudo. É o exemplo perfeito, sem nenhuma questão que pudesse ser uma nódoa na sua história. Dando sequência ao nosso assunto, já agora no tópico 2, o amor de Deus revelado nas provações. Provações, dificuldades, precisamos ter cuidado. Não é sinal de que Deus está contra nós ou nos repreendendo. Temos que entender, para executar uma tarefa existem algumas coisas. Aquele que corta o madeiro se expõe ao perigo. É uma forma de ver. Para fazer algo, vai ferir a mão, vai calejar a mão, vai ter alguma coisa, mas é parte natural, e Deus não livra isso. São coisas que servem de ensino e traz para nós experiências. O texto para estudo no tópico 2 é do verso 4 ao verso 11. Assim, em Hebreus 12, podemos estar lendo o texto bíblico: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu,
não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Muito bem, o texto aí está, e passando o nosso material de classe, no primeiro parágrafo, nós temos alguma consideração. Ainda não resististe até o sangue. Nesta sessão, o autor afirma que ainda não havia sofrido o máximo pela causa de Cristo. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. E havia quem pensava em abandonar a Cristo. Os filhos de Deus reconhecem que as provações e dificuldades, em lugar de indicarem o desagrado de Deus, são sim prova do seu amor. Porque o filho corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Que filho há a quem o pai não corrija? A disciplina celestial, que jamais é arbitrária, busca garantir-lhes uma participação permanente na vida divina, cuja maior exigência é a santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. A dor, naturalmente, não é agradável. Quando Deus corrige a seus filhos, é produzido fruto pacífico, fruto de justiça aos que têm sido por ela exercitados. Observe que esse texto, no verso 4, mostra que por que desfalecer por um pouco de aflição ou contrariedade, ou lutas ou perseguições por causa da fé? Ainda não enfrentamos a morte. Observe que Paulo chega a dizer que houve situações que até da vida ele se desesperou, mas ele então depois entendeu, para não esperar em nada neste mundo, mas somente em Deus, que de fato pode livrar, até em momentos supostamente, vamos dizer assim, impossíveis de ter uma saída. Então, ainda não morremos por causa das coisas de Deus, resistindo contra o pecado. Não, estamos até com uma tribulaçãozinha ainda. Agora, e se fôssemos torturados para negar a Cristo, ou impulsionados por uma situação ou outra circunstância a negar a Cristo, faríamos isso? Na verdade, teríamos que morrer para não fazer o errado. A história mostra quantos foram torturados por causa de Cristo e não negaram a sua fé. E não era tortura simples, não, é tortura mesmo. Coisas terríveis. E consta que uma certa cristã, sendo torturada para negar a Cristo, simplesmente dizia isso: eu sou cristã, sirvo a Cristo, e entre nós não se faz mal algum. Só dizia isso, não se irritava, não blasfemava, coisa alguma, e foi até a morte, com palavras suaves, conscientes, sem revolta, sem coisa alguma.
sou cristã. E entre nós não se faz mal algum. Pronto, morreu nisso. Muito bem, mas aí vem um exemplo. Nossos pais não nos corrigem? Certamente, é necessário a disciplina. E muitas vezes nossos pais fazem conforme eles entendem, ou segundo a experiência que têm, e decidem uma ação sobre os seus filhos, para discipliná-los, para corrigi-los, conduzi-los para uma vida que seja de alguma forma nobre. E são falhos, são homens. Agora, e Deus? Deus nos corrige também. Eu lembro, sempre considero isso de uma forma bem clara, porque eu tive um início de vida na roça, e Deus me despertou desde cedo. Eu fico guardando isso, não sei porquê. Eu lembro de coisa de 5 anos, ouvindo conversa para cá, conversa para lá, e guardo, e ficou marcado. A gente via fazendas enormes, prósperas. A gente conhecia, de vez em quando ouvia falar dos donos famosos, ricos, mas daí a pouco podia ver, muitas dessas fazendas já estavam em falência, e mais um pouquinho já não é mais nada, e os herdeiros podem estar por aí mendigando. Mas os fazendeiros que obrigavam seus filhos a entrar na labuta do campo, aí a gente via assim, eles lá ricos, mas numa forma humilde de viver e prontos para o trabalho, e a fazenda continuava por mais uma geração. Deus é assim também. Deus vai nos disciplinar para que aquilo que Ele tem confiado a nós não se perca neste meio de caminho, mas tenha continuidade na questão da obra do reino de Deus, tenha continuidade de geração em geração. Então precisa que os filhos de Deus sejam disciplinados e tenham que passar à geração seguinte. Muito bem. Agora nós temos Salomão colocando outras palavras. Esta palavra que Deus corrige está em Provérbios, é de Salomão, e que o escritor de Hebreus tomou. E aqui também temos a colocação que eu destaco no verso 24 do capítulo 13 de Provérbios, quando está escrito: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Observe, essa é a instrução de Salomão. Se o mundo coloca outras palavras hoje, estão totalmente contrários ao que Salomão colocou. Ou seja, se Salomão é um exemplo, vamos dizer assim, um ponto de destaque, apresentando uma sabedoria, o mundo de hoje está do outro lado. Aqueles que dizendo-se sábios, na verdade são loucos, porque é preciso disciplina, é necessário disciplina. Salomão, que fala assim, também coloca os limites, orienta como é essa disciplina. Observe que a palavra que diz: a seu tempo o castiga, e no outro lugar, no modo certo, no limite certo. Em Provérbios 29, verso 15, acrescento este verso, quando se diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Aí está as colocações. E Deus é sábio, sabe usar a vara a seu tempo, traz a repreensão da forma certa, e que nos traz entendimento, conhecimento, sabedoria, disciplina e tudo mais. Continuando um pouco mais, avançando no nosso estudo, um terceiro tópico temos, que coloca: vivendo em santidade. O texto é do verso 12 ao verso 29. Este texto é mais longo, do verso 12 a 29, eu vou repartir um pouco.
Para o primeiro parágrafo, vou usar do verso 12 até o verso 15. E assim está escrito no texto bíblico: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Muito bem, o nosso primeiro parágrafo, nesse tópico 3, nosso material de classe, podemos estar considerando. O autor exorta: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Esta é uma metáfora que tem como propósito encorajar os crentes, a despeito dos sofrimentos e perseguições por Cristo, a prosseguirem na carreira da fé. Eles não só deveriam vencer o desânimo, mas também serem cuidadosos com respeito às suas vidas. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Os destinatários ainda são estimulados a viverem em paz com todos e a buscarem a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. A próxima advertência se refere à vigilância, para que nenhuma alma da comunidade viesse a se perder e deixasse de obter as ricas provisões da graça de Deus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Observa a colocação então do autor, baseado nesses versos que temos lido no capítulo 12, verso 12 até o verso 15. Alguns já estão cansados, alguns já estão assentados, prostrados no caminho, e o incentivo do escritor é: levantem-se, tornem a fazer exercício com as pernas e vão começar a caminhar e se fortalecer nessa proposta de caminhada de novo. Precisa levantar e andar, e ir em frente. Por um lado, ganha pelo próprio exercício, e por outro lado, outros que já podem estar olhando, que também poderiam estar desanimados ou prestes a isso, verem que aquele tomou ânimo, e assim, por que não continuar mais um pouco? Então observe bem, nada de parar, nada de desanimar, se está de alguma forma levantar e ir em frente de novo para o que é proposto. Então, é o reanimar e depois ter os devidos cuidados, fazei veredas direitas. E mais essa colocação: é preciso ter paz com todos. No outro lugar vai dizer: no que depender de nós, paz com todos. E a santificação, mas aí observe o destaque da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No mundo que nós estamos vivendo hoje, o cristianismo parece que esqueceu essa parte aqui, não usa muito essa parte, vive de qualquer jeito que Jesus morreu para te salvar, quase que vive de qualquer jeito que será salvo. Mas a salvação é para nos dar a natureza divina, e se temos a natureza divina, vamos viver conforme Jesus divinamente viveu neste mundo. E uma da questão básica é não pecar, guardar a santificação. Então, como alguém quer ir para o céu achando que pode viver segundo o mundo, se está contrariando diretamente o princípio de tudo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ou se tem uma natureza divina, então vai viver da forma divina que Jesus viveu também, sem pecar. Não há dolo na sua boca, não há coisa alguma de que Jesus possa ser acusado. Então precisamos ter cuidado.
O cristianismo hoje está muito frágil, vivendo como o mundo vive e achando porque tem o título de crente, porque pertence a alguma instituição religiosa, vai para o céu. Eu acho que está difícil. Está que nem as 5 virgens loucas, está tudo vestido como virgens, esperando o esposo, só que está faltando um azeite aí, está faltando o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, é quem dirige a nossa vida, impulsiona. Observe bem, dirige, e esses que são dirigidos pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Se alguém não tem a direção de Deus, pode ser de qualquer instituição religiosa, por mais afamada que seja, mas não tendo o Espírito de Deus conduzindo pela santificação, não chegará ao céu. E outro destaque, nesse mundo, irmãos, está havendo muita contrariedade entre os crentes, mas Jesus já falou lá em Mateus, quando falou das coisas que aconteceria no fim, uns aos outros se aborrecendo, uns aos outros traindo. Meu Deus, como nós estamos cheios de divisões, de contenda entre os cristãos. Então nós estamos cheios de amarguras, questões particulares que nos separam, que dividem o povo e que fazem nos entrar em disputa. Não diz Tiago que nós pelejamos entre nós mesmos? E não alerta, olha, que nós vamos nos destruir uns aos outros. Observa as tribos de Israel, eram 12, mas em vez de elas estarem defendendo o país dos inimigos em volta, ou combatendo os inimigos em volta, não, brigaram entre si mesmo, se autodestruíam, como por exemplo a tribo de Benjamim. Brigaram todos contra a tribo de Benjamim. No final tinha somente 600, um número assim, perdoe se eu me enganei, 600 ou 400, poucos. De tribo que era aos milhares, ficou uma tribo de 600 homens, sem nenhuma irmãzinha, nenhuma mulher. Aí tiveram que inventar jeito lá para arrumar esposa para aquela turma toda, para a tribo não ser dizimada de vez, brigando entre eles mesmos. Voltamos a Tiago, né? Disputamos, brigamos, entramos em contenda por causa dos nossos deleites, das nossas cobiças. Portanto, é o mundo que nós estamos vivendo. Cristianismo, é Jesus que disse: uns aos outros se aborrecendo, uns aos outros se traindo. Portanto, vamos entrar nessa também? De jeito nenhum, vamos escapar, porque isso aí leva à autodestruição. É o que a palavra diz, porque a palavra fala: raiz de amargura nos perturba, raiz de amargura pela qual muitos se contaminam também. Aí está os escândalos, tem escândalo aqui, escândalo ali, e quantos caem por causa do mau testemunho? Muita gente. É o que a palavra está alertando. A incentivar, coloca um incentivo para continuarmos a caminhar e evitar outras coisas. O texto bíblico que nós temos para isso, entre outros, está primeiro em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 7 e 8, que diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Observe a gravidade aqui. Se alguém despreza a santificação, porque vemos muita gente falando outras coisas, ele está desprezando a Deus. Se Deus diz que santificação, sem ela não se vê a Ele, meu Deus, então pronto, acabou, não tem mais o que colocar. E outros desprezam isso. Se desprezam isso, se facilitam as coisas para a pessoa andar de qualquer jeito, estão contra Deus, são anticristo, contrários a Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 6 e os primeiros versos dizem para nós: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia
da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Se lembrarmos outra vez de Paulo, ele chega a citar várias situações terríveis, contrárias à sua caminhada de evangelista, de ensinador entre as igrejas. Era para ter desistido no meio do caminho e corrido para um lugar escondidinho para ninguém achá-lo mais. Não, enfrentou tudo para cumprir o seu ministério. Muito bem, ainda em Hebreus, queremos estar destacando outra vez agora um outro texto, verso 16 e 17, que nos encaminha para o tópico seguinte. Mas vejamos primeiro o texto. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esses versos, repito, 16 e 17, já fazem parte do tópico seguinte, ou parágrafo seguinte, no tópico vivendo em santidade. Aqui foi colocado um exemplo de alguém que não se despertou, desprezou, não guardou a santidade, fornicador e profano. Muito bem, o texto do nosso material de classe diz no parágrafo 2º: no verso 16, os leitores são alertados a não seguirem o mau exemplo de Esaú, que desprezou a bênção da primogenitura por um prazer que era momentâneo. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, diz o texto, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú, depois de fazer uma escolha má, não pôde mudar as suas consequências, apesar de ter procurado fazer isso com lágrimas. O autor tem certamente uma lição prática em vista. Seus leitores também, ao desprezar os privilégios cristãos que lhes foram conferidos, podem perder irrevogavelmente a sua herança, como aconteceu com Esaú. Muito bem, Esaú, mau exemplo. Mas o mau exemplo também é exemplo daquilo que não se deve fazer. Fornicário, pelo jeito ele estava sempre envolvido com questões de mulheres, porque casa uma vez, casa a segunda vez, e mais um pouquinho casa a terceira vez. Então, polígamo. Foi esse o ensinamento de Abraão? Foi esse o ensinamento do seu pai Isaac? Justamente ao contrário. Ou seja, não estava atento às coisas de Deus. E onde está o irmão de Esaú, o Jacó? Agora esse seria um bom exemplo. Está quieto. Um está casando uma vez, casando duas, casando três, e ele está quietinho, não apressado, não aflito e não entrando em corrupção, esperando, desejando a promessa. E o tempo vai passando, mas deixa passar o tempo. E chega a ocasião em que Esaú, além da vida imprópria como fornicário que estava vivendo, também consequência natural, não dá valor a nada, não tem princípios, não tem disciplina, propõe a situação de a primogenitura pelo alimento. Ainda que foi Jacó que apresentou a questão, mas ele topou logo.
que vai me adiantar a primogenitura se estou morrendo de fome? Me dá logo a comida aí e fica com essa primogenitura. Desprezou por pouca coisa, não resistiu até à morte de fome. Ele tinha que resistir até à morte de fome, perdoa dizer dessa forma. Não, ficou apertado com fome, já vendeu logo as coisas de Deus por um prato de lentilha. Meio barato, né? Muito barato, mas vendeu e cortado de vez, rejeitado de vez. Muito bem, continuando, passando um terceiro parágrafo, no tópico também 3, o nosso título de lição é Exortação à Paciência e à Santidade. O tópico terceiro falando de vivendo em santidade. Após colocar esta questão de um mau exemplo em Esaú, vamos para os versos 18 a 29, que encerra então o nosso texto de estudo. E o texto em si diz para nós: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra. Mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O texto em si mesmo já auto se explica, mas vamos para o nosso parágrafo terceiro, colocando o que está no material de classe. No final, o propósito do autor é firmar os leitores na sua fé e convencê-lo de que não existe outra alternativa para eles, além de Cristo. Um contraste final entre as duas dispensações é colocado. A primeira, representada pela figura do Monte Sinai, acompanhada de grandes terrores, e tornava claro que eles não podiam aproximar-se, e afastava Deus dos homens, ou os homens de Deus. A segunda, a Jerusalém celestial, leva os homens ao próprio céu, ao reino dos anjos e dos homens, justos aperfeiçoados, a Deus, o juiz de todos, e a Cristo, mediador de uma nova aliança. Os privilégios da nova aliança são melhores, mas grandes são as responsabilidades.
o que exige maior temor, como a vida de verdadeira santidade. Muito bem. Então observe que neste ponto final do nosso estudo, ele vai fazer uma comparação. Como foi no passado aquele concerto, aquela aliança, a chamada primeira dispensação da lei, segundo alguns dizem e assim colocam. Olha, quando Deus se manifestou no Monte Horebe, fogo, trovoada, sonido de trombeta, não sei mais o que, o povo apavorou-se. Moisés ficou em tremor. E a tendência foi todo mundo correr de Deus, fugir de Deus. Ou seja, a coisa tremenda. As coisas de Deus são tremendas. Deus é um fogo consumidor. E ali foi só uma dosezinha pequena no Monte Horebe. E Deus é tanto grande que na verdade pode queimar o universo todinho pela chegada da sua presença, sem Ele mesmo dar um jeitinho de segurar as coisas. Tudo seria destruído, queimado. Nosso Deus é fogo consumidor. Muito bem. Mas e agora? Onde nós estamos indo? Nós não estamos indo para o Monte Horebe, não. Nós estamos indo para outro lugar muito mais terrível. Muito mais terrível. Ou seja, a presença direta de Deus no lugar da morada de Deus. Monte Horebe, Deus desceu, esvaziando um pouquinho do seu poder, para não falar muito, e o Monte Horebe pegou fogo. Mas agora, o que está acontecendo? Nós estamos indo a Ele, na sua plenitude, fogo consumidor. Quem vai conseguir? Vai conseguir. Já vimos em lição anterior. Temos ousadia de entrar no santuário, a presença de Deus, mas pelo sangue de Jesus, que perdoou nossos pecados, que estabeleceu uma reconciliação. Agora, o alerta é para nós não pecarmos, não transgredirmos, voltarmos atrás como Esaú, o exemplo negativo, porque vamos chegar na presença de Deus de forma imprópria, seremos consumidos. No deserto o povo não foi consumido, mas errados, com falta de santificação, certamente seremos consumidos. Então, alerta é isso. Ainda que muitos coloquem, nossa lição colocou uma palavra como que só é algo muito melhor. Sim, as promessas são melhores, mas, irmãos, a exigência é maior. É com uma consciência limpa, com entendimento de que podemos chegar a Deus por Cristo Jesus, crucificado por nós, para nos livrar dos pecados. Agora, alguém vai entrar no céu com pecados, sem santificação? Não vai mesmo. Nem no Monte Horebe ele chegava. Aliás, muito menos que isso, muitos já foram fulminados. A terra abriu, já engoliu uma turma também, que quis ousar apresentar-se diante de Deus como sacerdotes, sendo que para isso não foram constituídos, já foram fulminados, e agora entrar no céu da glória de Deus, não chega mesmo. Então precisamos entender esse ponto. Assim, nosso parágrafo 3º vai dizer para nós, no final, o propósito do autor é afirmar os leitores na sua fé e convencê-los que não existe outra alternativa para eles além de Cristo. Isso não se escapa. Um contraste final, repito, entre as duas dispensações. Uma primeira trazendo terror, o povo viu o terror, viu a gravidade, a seriedade das coisas. Isaías disse: ai de mim que vou perecendo. E era profeta, e não devia estar fora de santificação, não. Ele devia estar numa santificação do jeito que ele entendia. Na hora que ele viu a Deus, viu que o negócio era pouco ainda, tinha que ser muito mais santo. Precisou o querubim descer correndo e limpar os lábios dele. Homem de lábios impuros.
e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Só pelo que ele ouvia, ou pelo que ele falava, achando que estava bom. Mas na hora que ele viu Deus, o que eu falo é muito impuro. Não é puro, não, é impuro. E o que o povo fala, misericórdia. Então precisamos entender isso. Precisamos ter muito mais cuidados. No final desse texto diz: os privilégios da nova aliança são melhores, mas grandes são as responsabilidades, o que exige maior temor, uma vida de verdadeira santidade. Pegando alguns textos para a gente poder tê-los como pontos de citação e argumentação e ensino. Êxodo 19, verso 18, a palavra que diz: e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo de grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Apocalipse 3:12: a quem vencer, eu o farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Coisas grandiosas, muito grandiosas. Não dá nem para explicar o que é isso, ser coluna do templo de Deus. Já estava bom ser um tijolinho, um grão de areia na parede celestial, que Pedro fala de nós sermos pedras vivas, e aqui fala coluna. Opa! Mas voltemos ao texto desse tópico terceiro, nessa parte final. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Destaque nosso, versos 25 e 29: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Lembremos do início da carta aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora tem nos falado pelo seu Filho, o unigênito, e etc. Então o negócio é muito mais sério. E o final, verso 29: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aí vem as outras palavras: quem habitará em meio às labaredas eternas? Colocando de outra forma dentro da nossa lição: aquele que está em santidade. Se não tiver em santidade, será consumido. Estando em santidade, porque nele habita o Espírito de Deus, ele está em obediência e sendo conduzido pelo Espírito. Aí pode ficar em meio às labaredas eternas. Pode ficar, não vai se queimar. Como os companheiros de Daniel, entra na fornalha que não tem perigo. Mas se não houver santidade, ou vamos colocarmos com mais seriedade para nós entendermos, nós vamos dizer que estamos todos aprovados, nossa consciência está em paz, mas se Deus mostrar a sua santidade para nós, a sua exigência, o que nós vamos dizer? Ai de nós que perecemos. Ai de nós que perecemos. Ai de nós, perecemos por quê? Porque a gente tinha uma santidade que achava que era suficiente. Mas, ó, que Deus coloca mesmo
o que Ele é, o que Ele pede, vamos ver que temos que melhorar. Se a nossa medida de justiça não exceder a dos fariseus e escribas, de forma nenhuma entraremos no céu. É forte, não é? É bastante sério. E a palavra em outra lição já diz: como escaparemos nós se não atentarmos a uma tão grande salvação? Muito bem, e assim estamos partindo para a conclusão, encerrando. Todos os alertas de Deus estão colocados aí pelo escritor, depois de mostrar tantos exemplos de pessoas que venceram. A proposta para nós é vencermos, continuarmos na carreira pacientemente, procurando a santificação e não parando no caminho, mas tomando um ânimo novo e indo em frente. E a nossa conclusão, podemos estar dizendo: temos uma carreira a percorrer pacientemente, mas essa deve ser livre de embaraços, pois eles, mesmo não sendo o pecado, podem conduzir-nos a ele. Que possamos concluir esta carreira como santos filhos de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e receber do nosso Pai o galardão reservado a cada um de nós. Portanto, está aí colocado para nós tudo. O embaraço em si, o estudar, o casar, o ter mais empregos, procurar melhor emprego, melhor forma de ser assalariado de forma mais justa ou em um montante maior, tudo isso é lícito, não é pecado em si, mas cuidado, se envolver nisso, esquecendo as coisas de Deus, vai nos levar depois ao pecado, ao esfriamento espiritual, à morte espiritual. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Ou a palavra outra vez de Tiago: ai dos ricos. E a riqueza é o princípio de tantos males. O amor à riqueza. Amor à riqueza. Portanto, vamos estar lembrando, observando, estamos caminhando para o final desta nossa lição em Hebreus. Uma última lição ainda nos falta, mas exortações já temos bastante, ainda teremos um pouco mais na continuidade do nosso assunto. O que até agora estamos vendo é, seguindo o esboço proposto na lição 11, exortação à paciência e santidade, os tópicos: Jesus, autor e consumador da fé. Depois, o amor de Deus revelado nas provações. E finalmente, vivendo em santidade. Sem isto, ninguém verá o Senhor. E o nosso texto áureo foi o verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.